Olá, tudo bom? Vamos dar início à nossa nova série. Essa série é sobre soteriologia. A palavra soteriologia, etimologicamente, significa estudo da salvação. É uma composição grega formada de duas palavras. Soteria, significa salvação, e logia, que significa palavra ou estudo. Soteriologia é a área da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação. Trata da salvação do pecado, sua restauração, o favor divino na sua vida e a íntima comunhão que passa a desfrutar com Deus. O que é a soteriologia? Quem sabe você se pergunte. Historicamente, esta está dividida em dois segmentos. Soteriologia objetiva trata da obra remissora de Cristo e soteriologia subjetiva aborda a obra do Espírito Santo, o qual concretiza no indivíduo missão de Cristo. Soteriologia não deve ser confundida com a cristologia, porque às vezes tem pessoas que confundem, né? Soteriologia trata da missão salvadora de Cristo e a cristologia trata da pessoa de Cristo. Vamos ver alguns pressupostos da soteriologia? Governo soberano de Deus. Deus é a fonte de todas as provisões da salvação. Só através de Jesus nós temos salvação eterna. Responsabilidade do homem, o livre-arbítrio, para decidir fazer o bem ou o mal. Então nós temos o livre-arbítrio para decidir se confessamos Jesus ou não confessamos Jesus. É isso que diz em João capítulo 3, versículo 18, ele diz, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio. Alguns dizem que nós não temos o livre-arbítrio, né? Que são os calvinistas. Os arminianos acreditam que o livre-arbítrio não foi afligido. O homem decide sobre querer ser salvo ou não, querer confessar Jesus ou não. O pacto das obras expressa a vontade de Deus e a obrigação do homem. A queda do homem envolve a sua condenação e sentença à morte, seu pecado original, a corrupção de sua natureza e a sua inabilidade. O homem, quando teve a sua queda, ele se afastou do Senhor. É isso. Nós observamos isso em Gênesis 1 diante, nós vamos ver que Deus criou tudo perfeito, mas o homem caiu em tentação, o homem e a mulher, eles pecaram e se afastaram da glória de Deus. É isso que diz em Romanos 3, 23, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem ele tem a tricotomia, ele é corpo, alma e espírito. Então nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. O homem antes do pecado, o homem tinha ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, ele tinha comunhão, tinha liberdade, tinha autoridade, Espírito de Deus, bênção e a vida eterna, se ele não come o fruto. Mas como ele desobedeceu, o homem depois do pecado, ele teve separação, escravidão, subjugo, espírito apagado, maldição e morte. Hoje o homem, após o pecado, ele tem os seus pecados como se fosse um muro que separa a gente de Deus. É um abismo. Para que o homem possa ter essa reconciliação com Deus, precisa confessar Ele como seu Salvador e tendo essa reconciliação, ele tem liberdade verdadeira em Cristo, a habitação do Espírito Santo, toda sorte de bênção e vida eterna. Aí nós, como criatura, hoje passamos a ser filho de Deus verdadeiramente. O plano da salvação. O plano da salvação de Deus é tão simples que o menor dentre os filhos dos homens pode entendê-lo e ser transformado. Ao mesmo tempo, é tão profundo que nenhum imperfeito jamais foi descoberto nele. O ponto principal do plano da salvação de Deus
se concentra-se no cargo e função de um mediador, alguém que pudesse se colocar entre o Deus ofendido e sua criatura, o pecador, o pecadora e sem esperança. O que acontece? Jesus Cristo, ele faz esse papel, ele se coloca entre Deus, né, e nós ali para poder nos reconciliar, nos religar. A palavra religião quer dizer religai. Então Deus, Jesus Cristo, nos religou a Deus. Aquele que confessa Ele como seu Salvador terá a vida eterna. Esta é uma posição que Cristo veio preencher em seu sacrifício, substantivo, morte, ressurreição e ascensão. Esta é a razão da encarnação da segunda pessoa da divindade. A partir do momento que Jesus morre, Paulo vai dizer em Colossenses que ele venceu os principados, potestade, Colossenses capítulo 2, ele cravou na cruz, ele triunfou sobre esses seres espirituais e trouxe a vida eterna para aquele que confessa ele como seu único e suficiente Salvador. A fim de, Jesus Cristo, ele é o nosso mediador perante Deus e os homens. É isso que diz em Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então é ele que nos leva à salvação eterna. Deus pode salvar qualquer um. Uma certa vez, numa campanha evangelística, o pregador parou a palestra e pediu que cada pessoa falasse o seu testemunho para a pessoa ao lado. Um menino virou-se para o Senhor, que estava ao seu lado, e perguntou: Senhor, você quer conhecer Jesus como seu Salvador? Um pouco indignado, aquele homem olhou para o menino e disse: meu filho, eu sou diácono ordenado. Com toda a inocência do mundo, o menino respondeu: mas Senhor, isso não importa, Deus pode salvar qualquer um. Muitas vezes a pessoa tem algum cargo e acha que aquele cargo vai salvar a pessoa, sendo que a pessoa tem um processo na vida dela. E aquele processo ali precisa ter uma transformação quando confessa Jesus. É isso que nós acreditamos, que a pessoa que roubava, parar de roubar. Aquele que mentia, parar de mentir. Quando a pessoa confessa Jesus como seu Salvador, precisa ter uma transformação de dentro para fora, uma metamorfose. Então, para que nós possamos ficar com esta aula de soteriologia, essa é a primeira aula, e nas próximas vamos falar muito sobre esse assunto. Então sejam todos bem-vindos a essa aula maravilhosa. Eu creio que nós vamos aprender junto e é muito interessante, é muito bom falar sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Até a próxima aula.